Do extrativismo da madeira à liderança da produção de maçãs em escala comercial, foram necessários boas apostas, coragem, investimento e pensamento coletivo que culminaram numa sociedade comercial de sucesso. A ideia inicial era dar continuidade ao plantio de videiras e à fabricação de vinhos, mas numa época em que era possível apostar no novo, sem pressão do mercado por resultados imediatos, um audacioso projeto saiu do papel. Em 1960, meu pai e meu avô vieram fazer uma visita no Brasil para estudar possibilidades de negócio e tal. E no passar perto da região, o meu avô numa barca atravessou um rio, quebrou a perna. E ele teve que ser atendido no hospital, e o lugar mais perto que tinha era aqui em Friburgo. Então eles vieram com grande dificuldade até Friburgo, não tinha estrada boas, né? E meu avô e meu pai ficaram um mês aqui hospitalizando ele para se recuperar. E nesse meio tempo tinha uma família que se chamava família Frey, que visitaram eles frequentemente no hospital e ajudaram eles a convivência aqui no lugar assim de improviso, né? Então eles criaram uma amizade com a família Frey. A história da maçã, ela começou no final do extrativismo da madeira da nossa região, onde o pessoal que estava na época empreendendo aí com a madeira, no final do ciclo da madeira, pensaram em buscar alternativas econômicas, reflorestamento com pinos, plantio de uva, que apareceu a primeira empresa de Friburgo, maior de Friburgo, foi a vinícola Friburgo, e daí frutas, né, que os europeus trouxeram como hábito para plantar nos seus quintais. E em 1961, daí o ano seguinte, os pessoal da família Frey foram na Argélia visitar minha família para ver o que eles faziam lá. E a partir desse encontro, dessa troca de informações e da amizade que surgiu a primeira empresa da minha família aqui junto com a família Frey. O senhor Roger, para voltar um pouco na genese da vida dele aqui em Friburgo, em 62 ele preparou a vinda dele para o Brasil. Ele foi ver o Delbar, que é o maior viveirista da Europa, e preparou uma coleção de plantas de clima temperado. Não era só maçã, todas elas. Ele veio para cá, isso foi a pedido da família Frey, né? E formaram uma sociedade em conjunto que se chamou a Safra, Sociedade Agrícola Friburguense. E a partir de lá, iniciaram um ciclo em 63, ele chegou com todo o material genético. Obviamente ele chegou à contestação, porque estava inverno na Europa, onde foi arrancado e preparado as mudas, e chegou em pleno verão aqui, né? Porque foi isso na época de janeiro, fevereiro. Só pegar esse material, enterrar ele no mato mais fechado, mais escuro, mais úmido, mais frio da região, para esperar, porque não tinha frigorífico, para esperar o inverno e plantar as mudas. Mas realmente foi essa região que respondeu melhor, depois de pesquisas e de experiências, que respondeu melhor a cultura dessas frutas de clima temperado. Meu pai se sentiu, vamos dizer assim, durante os 6 primeiros meses, pensou, vai ser realmente ótimo para mim, de aventura e de se realizar num trabalho que nunca ninguém havia feito antes, realmente ninguém. E a partir de lá fizeram experiências infinitas, né? Como porta-enxerto, variedade, tipo de fruta. Passou toda a fruta de caroço, todo o tipo de maçã, porque não era só gala e fuji, a pera, a nectarina, ameixa, pêssego, framboesa, groselha, tudo que fazia no hemisfério norte, tentar aqui. Esse viveiro todo, essas variedades que pareciam promissoras na época, algumas evoluíram, outras não, foram doadas para a Ipagre, que a Ipagre deu continuidade então nesse viveiro. Tenho certeza que isso foi que realmente deu a continuidade no setor da maçã. Tanto que até hoje fala-se que o Sr. Roger Biot é o pai da maçã.
e o Sr. Roger Biot foi quem fez esse viveiro e desenvolveu essas variedades. Através da sociedade com um grupo francês, vieram da Europa em navio as primeiras 100 mil mudas, sob a supervisão do engenheiro agrônomo Roger Biot, formando por iniciativa privada o mais diversificado campo experimental do Brasil. Chegaram à conclusão nos anos 70 que a maçã era a melhor escolha. Duas razões. Se adaptou bem aqui e já tinha um mercado imenso. Nós temos que lembrar que nos anos 60, quando iniciou esses experimentos e tudo, a maçã era o segundo gasto, o maior gasto de importação do Brasil. Nós estamos falando aí dos anos 70, o Brasil gastava 100 milhões de dólares por ano com importação de maçã. O Brasil era dependente exclusivamente da importação. Ou seja, já tinha um mercado consolidado de maçã importada. Então era uma oportunidade. E aí o pessoal começou a plantar, houve incentivos fiscais também. E acabou que combinando com que a maçã acabou sendo uma das culturas que passou a ser explorada aqui na nossa região economicamente. Para plantar maçã foi uma coisa muito difícil, que não tinha nada. Ninguém sabia nada sobre maçã. Não tinha tratores para maçã, não tinha trator de esteira para tirar mato. Não tinha nada, então era bastante trabalhoso. Devagar foi se conseguindo tudo. Mas foi um trabalho de pioneirismo porque não tinha absolutamente nada. Naquela época eram poucas as tecnologias disponíveis e os primeiros resultados só vieram 4 anos mais tarde. Em 1967, as primeiras conclusões apontavam que a macieira era a frutífera que melhor havia se adaptado ao clima local, assim como outras frutas como pêssego, nectarina, ameixa e uva. Como resultado, começaram a ser comercializadas mudas de macieiras a produtores agrícolas de Santa Catarina, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. Iniciava-se em Friburgo o plantio dos primeiros pomares. Foi somente 9 anos depois, em 1976, que a fruta passou a ser produzida em grande escala. Quando nós plantamos o primeiro hectare, o Dr. Luiz Borges era um engenheiro que eu contratei. Que o Luiz disse: "Seu Vili, os nossos projetos que nós temos, nós compramos o primeiro trator Ferguson para arar o terreno e preparar o terreno para maçã." Aí o Luiz disse: "Olha, os projetos que nós temos, precisa comprar mais 2. Digo, não me importa, que pode, até 10, não tem problema, desde que tenha serviço, né?" E chegamos a 63. Eu tenho uma lembrança da velocidade das coisas. Tudo era muito dinâmico, muito rápido. A cultura da maçã fez com que a cidade, esse núcleo, se transformasse assim, numa velocidade espantosa. E aí a cidade, as pessoas criaram uma identidade com a cultura. Eu nasci nesse meio, onde era visível a prosperidade, assim. Era visível as coisas acontecendo. E a maçã gerou um grande progresso, um crescimento econômico assim sustentável, de alto nível. Eu lembro que eu trabalhava na prefeitura e Friburgo destacava entre as 20 melhores cidades em termos de arrecadação. As pessoas que vieram de fora, os nossos imigrantes, vieram assim com garra, com vontade e reconstruíram e transformaram nossa cidade hoje num show. A maçã se mostrou muito promissora e com isso desenvolveu muito o município, tanto que nós ficamos por muitos anos sendo o maior produtor de maçã do Brasil. Hoje já não mais, porque o próprio Friburgo criou isso e acabou mandando muda para outros municípios. Mas para o município o desenvolvimento da maçã foi excepcional, trouxe o desenvolvimento, trouxe o crescimento muito rápido para o município. Então ali deu para ver que Friburgo ia despontar e começou uma atividade muito intensa no plantio de maçã, formação de viveiros, empresas se instalando aqui, empresários como os Fischer, que são empresários multinacionais, né? Então aí você sente que a coisa vai e realmente foi isso que aconteceu. Aí Friburgo começou a ter um movimento grande, um crescimento fantástico também e baseado na maçã, e o crescimento foi dessa forma. O mercado internacional se abriu e Friburgo viveu o auge produtivo nas décadas de 80 e 90, quando chegamos a exportar a maior parte da produção para Estados Unidos e Europa e abastecer a quase todo o mercado brasileiro.
Ao longo dos anos e das experiências, as variedades de maçãs que mais se adequaram às situações climáticas foram Gala, Fuji e híbridos dessas espécies, melhoradas geneticamente. No fim da década de 90 e início dos anos 2000, a cidade, que já foi considerada a maior produtora de maçãs no Brasil, sofreu um revés, provocado pelas mudanças climáticas e no solo, que passou a contar com o uso de modernas tecnologias, encarecimento da mão de obra e também pela queda nos investimentos no plantio. Segundo o levantamento da Associação Brasileira de Produtores de Maçã, a BPM, Fraiburgo é responsável por pouco mais de 30% da produção da fruta no estado de Santa Catarina e representa 16% da produção nacional. Fato esse que intitulou a cidade de Terra da Maçã. E era uma época que existia aqui a monocultura, era a maçã que predominava. Hoje nós estamos numa fase de transição, já passando para a policultura. Hoje continua tendo maçã em Fraiburgo, mas outras culturas estão nascendo. E de repente a capital virou terra da maçã, do alho, dos grãos, do gado e outras tantas oportunidades foram surgindo, mostrando quão diversificada pode ser uma economia quando se tem força produtiva. Foram tantas as pessoas que vieram no início de Fraiburgo para construir esse lugar, com tanto conhecimento e idealismo, que construíram a base muito boa. Mas não só os fraios fizeram, muita gente ajudou essa cidade. Um fator importante, amizade. Amizade que não tinha nenhum que era mais que o outro, todo mundo tinha o mesmo padrão. Fraiburgo sempre foi a cidade do coração do meu pai, sempre foi. E quando ele se foi, um dos últimos pensamentos deles foi para o Fraiburgo. Eu gosto de Fraiburgo. Deu para viver muito bem aqui. Então eu me sinto orgulhosa de fazer parte dessa história, né?